Bem-vindo, amantes das histórias fascinantes que habitam o vasto universo das mitologias. Hoje, exploraremos um mito brasileiro que ressoa nas memórias de muitas crianças: a misteriosa e temível Cuca. A Cuca, uma figura lendária presente no folclore brasileiro, é uma bruxa com características peculiares. Ela é descrita como uma velha com corpo de jacaré, pés com garras afiadas e um olhar intimidante. Suas histórias têm raízes profundas, transmitidas de geração em geração. A Cuca, na tradição folclórica, era conhecida por assustar as crianças desobedientes. Mas o que exatamente ela fazia com elas? As narrativas variam, mas uma das versões mais comuns sugere que a Cuca raptava as crianças que não se comportavam bem, levando-as para um destino desconhecido. O mito da Cuca geralmente é utilizado pelos pais para alertar as crianças sobre os perigos de desobedecer. Dizia-se que a Cuca viria durante a noite para pegar as crianças que não dormiam cedo ou se comportavam mal. Essa narrativa servia como um conto moral, ensinando lições importantes sobre responsabilidade e respeito. A Cuca, no contexto do folclore brasileiro, era concebida como uma entidade que dormia uma noite a cada 7 anos. A cada 1000 anos, uma nova Cuca surgiria, enquanto a antiga se transformaria em um pássaro de canto triste. A nova Cuca deveria continuar as maldades da predecessora ou até superá-las, reforçando aspectos morais nas histórias folclóricas. Esses elementos adicionam complexidade e poesia à narrativa, destacando a riqueza e diversidade do folclore brasileiro. A Cuca é dotada de poderes mágicos, ampliando seu caráter místico. Esses poderes podem incluir habilidades como a capacidade de lançar feitiços, se transformar em diferentes formas ou até mesmo controlar criaturas da natureza. A origem da Cuca está entrelaçada com a rica mistura de tradições trazidas pelos colonizadores portugueses, pelos povos indígenas nativos e especialmente pelos africanos escravizados. Durante o período colonial, essas diferentes culturas convergiram e deram origem a narrativas e personagens únicos, como a Cuca. A influência de figuras folclóricas europeias é dada à presença significativa de colonizadores europeus no Brasil. A bruxa malévola, comum em muitos contos europeus, pode ter contribuído para a concepção da Cuca como uma entidade temível. Embora menos evidente, elementos das tradições indígenas também podem ter desempenhado um papel na formação do mito da Cuca. A integração cultural entre indígenas e outras comunidades é um aspecto importante da história brasileira. A Cuca, como a conhecemos hoje, é um exemplo da rica fusão de culturas que ocorreu ao longo dos séculos. Os africanos trouxeram consigo suas próprias tradições, mitologias e histórias que gradualmente se entrelaçaram com as crenças e folclores locais. A figura da Cuca, com sua aparência peculiar e suas ações assustadoras, pode ter sido moldada por elementos presentes nas tradições africanas. É importante notar que, durante o período da escravidão, a comunicação entre diferentes grupos étnicos era desafiadora, mas as histórias e mitos conseguiram atravessar barreiras linguísticas e culturais. Assim, a Cuca pode ter sido uma adaptação local de personagens ou elementos presentes nas narrativas africanas, integrando-se organicamente ao folclore brasileiro. Essa fusão cultural é evidente em muitos aspectos da sociedade brasileira, incluindo a culinária, a música e, claro, as histórias transmitidas de geração para geração. Ao entendermos a origem da Cuca, ganhamos uma perspectiva mais ampla da diversidade cultural que contribuiu para a formação da identidade brasileira. É interessante notar como mitos como a Cuca não apenas entretêm, mas também refletem valores e normas sociais. Essas histórias, muitas vezes, servem como instrumentos educativos, transmitindo tradições e ensinamentos importantes. Em nosso canal Partes da Mente, continuaremos explorando mitologias e histórias fascinantes que moldaram o pensamento humano ao longo dos séculos. Se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar para apoiar o crescimento do nosso canal. Antes de encerrar, deixo uma reflexão. Mitos como o da Cuca podem nos ensinar muito sobre a sociedade em que foram criados.
Ao analisarmos essas narrativas, somos levados a compreender não apenas o imaginário popular, mas também os valores e as preocupações que moldaram as comunidades ao longo do tempo. Partes da mente, explorando os cantos mais intrigantes da mente humana através das histórias que a moldaram. Até a próxima jornada, onde continuaremos nossa busca por conhecimento e entendimento.